Olá para todos. Hoje eu estou aqui com o Edson, da InspiraCred, e ele vai tirar dúvida, eu acho que de mais de 90% das pessoas que estão assistindo aqui. É uma honra ter você aqui hoje para esse bate-papo. E queria saber, você é da InspiraCred, certo? Exato, Flavinho. Mas já estou no sistema financeiro já há muitos anos. É isso que eu queria saber, porque eu conversando com seu filho, ele tinha me passado que você era o especialista mesmo na área de investimentos, de aplicações, e que já estava no ramo há muito tempo. Foi gerente de bancos, né? Exatamente. Eu trabalhei muitos anos no Banco do Brasil. Banco do Brasil, que ótimo. Essa linha de crédito, ela é diferenciada, né? Muito diferenciada. Ela está chegando no Brasil agora. Como é que funciona? Porque, por exemplo, eu conheci a história de vocês e aí eu falei assim, mas isso parece que lá nos Estados Unidos já é bem corriqueiro. E no Brasil a gente não sabe muito sobre isso, né? Sim, o home equity, o crédito com garantia de imóvel, no Brasil essa linha tem vários nomes. Cada banco dá um nome para essa linha de crédito. Nos Estados Unidos realmente tem esse nome de home equity, que é justamente você oferecer o seu imóvel em garantia de um empréstimo. Então isso lá nos Estados Unidos já representa aí trilhões de dólares, quase 90% do PIB americano. E aqui no Brasil está crescendo bastante, mas digamos assim que ainda está engatinhando. Me conta aqui, como é que a home equity, né? É assim que se fala? Eu prefiro chamar de crédito com garantia de imóvel. Fica mais fácil das pessoas pronunciarem e aí fica no português e fica mais fácil das pessoas entenderem. Os bancos já fazem também isso, mas de outra forma com o valor de juros maior, não é isso? Ou não? Os bancos eles atuam bastante no financiamento imobiliário. A gente não pode confundir o financiamento imobiliário com o empréstimo, né, que o proponente dá o seu imóvel em garantia. Financiamento imobiliário é para você adquirir um imóvel, seja um apartamento ou uma casa, e o crédito em garantia de imóvel é uma possibilidade de você ofertar um imóvel que você já possui para você conseguir, digamos assim, um crédito muito mais saudável do que os demais tipos de empréstimos que nós temos no mercado. Vai ser assim que vocês vão se diferenciar? Sim, nós nos diferenciamos porque ao invés do cliente ir de banco em banco buscando essa linha de crédito, ele vindo com a InspiraCred, nós conseguimos buscar no mercado essa operação para ele em mais de 30 bancos, fintechs e fundos. Ou seja, ele no conforto do seu lar ou no seu escritório, a gente consegue buscar no mercado a melhor operação para ele com as melhores condições. Seria por isso que vocês estariam, assim, de certa forma, diferenciados do resto do pessoal, ou não? Digamos assim, os grandes bancos, e eu aqui não estou para falar mal dos grandes bancos, até porque eu sou oriundo de um deles, mas os grandes bancos eles têm assim, vários outros produtos para operacionalizar. Tem crédito, tem investimento, tem consórcio, tem crédito consignado. Então, o gerente lá do banco ele tem uma série de produtos para ele comercializar para a sua clientela. Então, nós temos vários outros produtos também, só que a gente observa muito a necessidade do cliente. Então, se eu estou percebendo que o cliente chega com uma dívida, às vezes de 200, 300, 400 e algumas até que chegando a R$1 milhão, pessoa física, eu não vou chegar para ele e tentar oferecer um consórcio ou um fundo de investimento, porque não é a necessidade dele. Aquele cliente ali, ele está chegando porque ele está com dificuldade para pagar, porque ele está com uma dívida de curto prazo, ele está com uma dívida sem as garantias adequadas, e por isso que ele tem um prazo curto e uma taxa muito elevada. A partir do momento que a gente começa a estudar e ele tem ali uma casa, um apartamento, um prédio comercial, em que ele oferece ao banco esse imóvel em garantia, o banco ele começa a entender que, poxa, esse cliente tem um imóvel, então eu consigo dar condições diferenciadas para esse cliente. Quais são as condições diferenciadas?
até 240 meses para pagar, taxas a partir de 1,09% ao mês mais IPCA. Muitos bancos também operam com taxa prefixada, em que o cliente também já sabe do início ao fim quanto que vai pagar de juros, mas muitos também operam com taxa pós-fixada, que é isso, né? 1,09 mais IPCA. Você só vai saber o juro exato que você vai pagar conforme o IPCA for acontecendo no tempo. E só lembrando que o IPCA é o índice que mede a inflação do Brasil. Ótimo, maravilha. Então seria a condição melhor até do que o leasing, né? Sim, é uma operação completamente diferente. Né? Mas assim, bem longa, né? É bem longa. E o leasing, normalmente você vai fazer um leasing de um caminhão ou de um outro equipamento. O seu interesse é no equipamento e não na propriedade daquele equipamento. No empréstimo, o seu interesse é no dinheiro, no recurso que vai sacar aí na sua conta, e com esse recurso você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, quitar dívidas mais caras e pagar menos juros daqui para frente. Ou tirar projetos do papel. Muitos empresários estão com alguns projetos engavetados por falta de recurso disponível para poder avançar. Eu falei para alguns amigos que eu ia te entrevistar hoje e um pessoal mandou aqui perguntas para a gente fazer. Manda brasa então, aí, vamos lá. Vamos ver aqui, vou escolher. Okay. Vamos lá, tá beleza aqui, ó. Como o cenário econômico de juros, inflação, mercado imobiliário influencia nesse tipo de crédito? Ele influencia bastante, né? Nessa linha de crédito nós fazemos... os bancos, nossos bancos parceiros fazem praticamente três análises. A análise de crédito para saber se aquele CPF ou aquele CNPJ tem condição de arcar com aquela parcela. Depois, passando por essa fase, o banco ele manda uma empresa terceirizada para fazer justamente a avaliação do imóvel, a vistoria do imóvel, para perceber se aquele imóvel tem realmente condições de ser pego em garantia. E, finalmente, a análise jurídica. Ver se o proponente tem algum tipo de processo na justiça, né? Ver se ele está com alguma situação que possa, lá na frente, prejudicar a garantia que é o imóvel. Então, basicamente, são essas três análises. Então, a questão do mercado imobiliário, se está muito baixo, se está num momento em que acaba sendo o laudo, né, de aprovação ali, de vistoria do imóvel, pode ficar aquém do que ele acha que vale o imóvel, pode ficar no valor que ele considera que o imóvel dele vale ou acima. Se você está numa situação no momento em que os imóveis estão sofrendo desvalorização, esse laudo vai refletir essa situação. Se você está no momento, que foi a pergunta que você me fez, em que os imóveis estão valorizando naquela região, com certeza aquele imóvel ali vai servir para garantir em termos de, quando comparar com o valor que o cliente... Porque o cliente é que diz, meu imóvel vale 500 mil, eu estou querendo pegar 250 mil. Seria possível? E aí o banco vai avaliar. Outro dia, até por coincidência, uma cliente, um imóvel lá no Espírito Santo, ela colocou que o imóvel valia 350 mil e ela queria 120 mil de crédito. Quando eu vi as fotos, eu falei, olha, eu acho que esse imóvel vale muito mais. Vamos colocar aqui 550. E era um momento que o mercado imobiliário do Espírito Santo, o mercado imobiliário lá, estava subindo bastante. Quando veio o laudo daquele imóvel, veio com 685 mil. Veio ainda maior. E a cliente achava que valia só 350. Nossa. Então, a questão do mercado imobiliário pode afetar diretamente o valor, né? Inclusive no valor que ela pode pegar. Entendi. Então, se naquela região o mercado imobiliário está em baixa, provavelmente o imóvel dele vai ser avaliado de uma maneira menor do que o cliente acha que vale. Do contrário, também é verdade, isso tem acontecido também nas nossas propostas. Então, para os nossos ouvintes aqui, eu queria saber uma coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem um imóvel documentado certinho, em condições plenas de uso, pessoa quer fazer um investimento em algum tipo de negócio ou pagar alguma dívida,
ela pode fazer o financiamento usando esse imóvel como garantia e pagar uma taxa muito menor do que seria um empréstimo no banco? Exatamente. Por conta de ter uma garantia melhor, os bancos conseguem dar mais prazo, cobrar uma taxa de juros mais barata do que, por exemplo, um crédito consignado, ou muito mais barata do que cartão de crédito, cheque especial. E aí você consegue, né? Caso essa pessoa esteja endividada, ela consegue pagar muito menos juros. O problema, Flavinho, é que quando o brasileiro é muito apegado à questão do seu imóvel. Sim. E ele acaba no tempo se endividando, e só que ele pega um mau endividamento, um endividamento que não é saudável. Porque a pessoa, quando começa a se endividar, ela vai no que é mais fácil. O que está disponível? Passa no cartão. Vou usar o cheque especial. É um absurdo. Vou usar o crédito consignado. Cheque especial e cartão de crédito, eles têm uns juros muito abusivos, né? Cartão de crédito chegando a 400% ao ano. 400% ao ano. O seu crédito, qual é possível? Fica na faixa de 20% a 25% ao ano. Não é um juro baratinho, mas em relação ao que nós temos no mercado, é infinitamente menor. Então, você já de cara tem um benefício lá para o cliente, que é ele reduzir o montante de juros que ele paga em cima da dívida dele. Certo? Então, aí o que acontece? Infelizmente, a pessoa vai se endividando, tem um imóvel que na maioria das vezes está quitado, e aí ele não tem o conhecimento dessa linha. Então, ele não sabe que usando o imóvel dele, ele pode ter acesso a bons valores de crédito. Sim. É o tipo de empréstimo que mais alavanca o valor. Não tem empréstimo que você consiga mais recurso quantos por cento do que no crédito com garantia de imóvel. Tem uma sigla nesse mercado chamada LTV, que traduzindo aqui para o bom português é o seguinte: qual é o percentual máximo que o banco te dá de crédito em relação ao valor do imóvel? Então, no apartamento de 1 milhão, normalmente o banco consegue te dar até 60%. Então, um imóvel de 1 milhão, você tem acesso a 600 mil de crédito. Uma casa de rua de 500 mil, você já tem um pouquinho menor, 50%. Você já consegue acessar 200 até 250 mil reais. Então, é um volume de recursos que você pode sanear todas as suas dívidas e, eventualmente, até sobrar um troco para você montar um negócio, para você conseguir botar como capital de giro da sua empresa. E devido ao prazo ser longo e a taxa muito mais baixa, você vai reduzir a sua parcela ali a uma fração do que você pagava anteriormente. E ainda paga mais diluído, né? Mais diluído. Você tem ideia? Eu tive num banco que é parceiro nosso, e ele falou pra gente assim, apesar da gente fazer operações aqui de 180 meses, 240 meses, o duration da nossa carteira, ou seja, o prazo médio que o cliente carrega esse empréstimo, fica na faixa de 5 anos. Porque como ele conseguiu uma redução no que ele paga, ele acaba antecipando parcelas e tem um bom desconto de juros. Você tem ideia, se você paga por esse empréstimo uma parcela de 3 mil reais e você fala, banco, me manda um boleto das últimas, da parcela 240 e 12 parcelas para lá. Vai antecipando. Com o mesmo 3 mil reais de um mês, ele paga às vezes um ano todo, dado o desconto dessa descapitalização de juros. E aí, como eu estava falando, o que acontece? Pelo fato da pessoa não desconhecer essa linha, a dívida dele vai virando uma bola de neve. Olha, 100 mil reais de cartão de crédito cheque especial, em 6 meses, vira 200 mil. Em um ano, vira 500 mil. Então, tem clientes que chegam... Teve um cliente que chegou, devia 100 mil, tinha um imóvel de 300 mil, a gente conseguiu aprovar para ele 150 mil. É isso que eu ia te perguntar sobre... E aí, o que aconteceu? Ele acabou não pegando, porque ele fez uma conta que todo mundo faz, mas não é a melhor forma de você decidir por pegar esse empréstimo fazendo dessa forma, que é multiplicando a parcela pelo prazo. Quando você multiplica a parcela pelo prazo, realmente dá um valor muito elevado. Porque você está fazendo a conta de que você vai levar 20 anos para quitar aquele empréstimo. Coisa que na maioria das vezes não é verdade. Acabei de falar que as pessoas, em média, com 5, 6 ou até 10 anos já resolve esse empréstimo porque consegue ir antecipando. Você tem algum caso de sucesso, assim, de alguma pessoa que conseguiu fazer isso e
Temos vários casos de sucesso, eu já vou te contar na sequência. Tá. Mas só concluindo o raciocínio desse cliente, que a dívida dele estava virando uma bola de neve, ele apresentou um imóvel... Vira, né? Ele apresentou um imóvel de 300 mil, eu consegui 150 mil para ele. Na hora que ele foi fazer a conta, multiplicar a parcela pelo prazo, ele falou, pô, mas aí a minha dívida é 100 mil, eu vou pagar mais de 300 mil. Eu falei, não, você vai pagar mais de 300 mil se você levar 20 anos para pagar. 20 anos, Mas você vai levar menos e a sua dívida não vai subir tanto. O que aconteceu? Ele não fez. Alguns meses depois ele retornou. Não, agora eu vou fazer. O que aconteceu? Eu já não consegui aprovar para ele novamente. Porque você já tinha feito Porque a antes. dívida dele já havia subido para 200 mil e no imóvel eu só consegui 150 e o banco então indeferiu, não aprovou, negou a operação pelo alto endividamento, que é um dos maiores motivos de negativa desse empréstimo. Não é ter restrição, não tem problema ter restrição. É o volume, quanto de recurso você deve. Se o produto, né, a operação, aquele imóvel consegue, no caso de 500 mil, você pega 250 e você deve menos de 250, o banco consegue sanear todas as suas dívidas. Agora, se o crédito máximo seria 250 e você deve 500, o banco não consegue sanear, porque o banco quer que você fique sem dívidas para que amanhã o banco não perca o imóvel em garantia. Porque a dívida de banco ela não tem preferência frente, por exemplo, a processo trabalhista, a impostos que o cliente eventualmente venha a dever, a condomínio e outros tipos de dívidas. Existe uma hierarquia das dívidas. E o banco pode perder essa garantia se lá na frente esse proponente fica endividado com uma dívida que tenha preferência. Entendi. Então tem o timing então para isso, né? Sim. Se extrapolar, você perde a oportunidade. E tem muita gente perdendo a oportunidade que chega atrasado. Porque fica pensando, não, daqui a pouco eu resolvo, aí vira uma bola de neve, fica devendo mais do que o imóvel pode proporcionar. Você falou, me perguntou alguém que teve sucesso, né? Olha, eu tive uma cliente, né? Temos uma cliente que ela tem um negócio, né? Ela é dona de uma madeireira. E aí, durante a pandemia, tudo ficou parado, ela teve dificuldade de pagar os fornecedores e parcelou a sua dívida com o fornecedor. O que aconteceu? Ela foi pagando, não deixou de pagar nenhum fornecedor. Quando o mercado voltou, né, a ficar bom para ela e ela começou a ter mais pedidos, ela não estava conseguindo atender os pedidos porque ela tinha um fornecimento de madeira muito menor do que ela tinha antigamente. Por quê? Porque está parcelado, uma dívida parcelada com o fornecedor. Então, ela deu a casa dela em garantia, nós conseguimos um bom recurso para ela, ela quitou esses financiamentos com esses fornecedores, os fornecedores começaram a fornecer mais madeira para ela conseguiu atender os pedidos e a gente conseguiu até dar um valor adicional para ela reformular, ampliar e conseguir comprar novos equipamentos para a empresa dela. Então, hoje ela está faturando muito mais. Oxigenou a vida dela. Oxigenou. E teve uma situação até que eu gostaria de comentar, que num primeiro momento, a operação, o valor, ela não conseguiria pegar em função da renda que ela comprovou. E aí, essa linha de crédito, os bancos flexibilizam muito a análise de crédito. Então, até renda informal que eventualmente você tenha, ou você vende algum produto, mas que o dinheiro caia na sua conta, você consegue, através de extratos bancários, comprovar aquela renda. Então, a gente conseguiu, ela arrendava, né, uma área rural e recebia em produto, recebia em soja, por exemplo. Então, essa venda da soja que ela fazia anualmente, o banco considerou como renda. E aí fechou para poder aprovar o crédito dela. Então aumentou até o crédito em função disso. Exatamente. Então, maravilha. Essa linha você consegue compor renda com um parente, compor renda com um não parente, um sócio, um amigo, um vizinho. Sabe? A gente faz muita operação, às vezes o jovem ele quer montar um negócio, ele não tem um imóvel, mas ele tem um parente, um tio, um avô, um pai que
entra também na operação como garantidor, dando ali o imóvel para ser a garantia, e o filho entra como proponente, aquele que está ali dando a sua renda ali para efeito de capacidade de pagamento. Então, essa linha ela é bastante flexível e visa justamente ajudar as pessoas a quitar dívidas mais caras e investir nas suas empresas ou outros projetos. Outro dia a gente fez uma operação para uma mãe, né, que ela não conseguiu o crédito estudantil e o crédito foi para pagar a faculdade de medicina daquela jovem. Então, você imagina como é que a família não deve ficar feliz por ter ali conseguido quitar, né, a faculdade de medicina dessa jovem. Muito bom. Olha só, eu acho que a gente até já meio que respondeu aqui, mas eu acho que a gente pode falar, porque como foi uma pergunta, pode dar um reforço. Vamos lá. Quais são as diferenças entre o home equity, refinanciamento imobiliário e financiamento tradicional? Só para fortalecer quem está... O home equity e o refinanciamento é a mesma operação. Uhum. Como eu te falei, o home equity ele tem vários nomes. Crédito com garantia de imóvel, refinanciamento, tá? E o financiamento tradicional é um recurso que você pega no banco para adquirir o bem. Você não pega no dinheiro. Você financia a aquisição de um bem, como o financiamento imobiliário, como o financiamento de um veículo, você não pega no dinheiro. Você quer o bem. No crédito com garantia de imóvel, e também conhecido como refinanciamento imobiliário, você pega no dinheiro. E também é conhecido como refinanciamento imobiliário porque você às vezes nem quitou o seu imóvel ainda e está querendo um recurso. Então, por exemplo, você comprou um imóvel, pagou alguns anos e hoje você está devendo ali R$100 mil ainda daquele imóvel. Só que o seu imóvel ele é valorizado, ele vale, por exemplo, R$1 milhão. E aí você chega na Inspira Crédito, olha, eu preciso levantar aqui 250 mil que eu quero investir no projeto aqui na minha empresa. Seria possível? Eu não quitei ainda o imóvel. É possível. Lembra mesmo sem quitar? Mesmo sem quitar. Lembra que eu falei que para o crédito em garantia de imóvel ele consegue pegar até 60% do valor do apartamento? Então ele pega esses 600 mil, o banco vai quitar o financiamento anterior de 100 mil e vai dar o troco ali de 500 mil para o cliente fazer o que ele quiser. Aí é mole. Agora, o cliente tem que tomar cuidado, porque se o saldo devedor dele estiver muito elevado, às vezes, tecnicamente, financeiramente falando, não seria uma coisa boa, talvez até um tiro no pé, porque o financiamento imobiliário que ele tem atualmente tem uma taxa ainda menor do que o crédito garantia de imóvel. Entendi. Então, vamos supor que desse exemplo, ao invés de dever 100 mil, ele estivesse devendo 500 mil. Ele só ficaria com um troco de 100 mil. Talvez com 100 mil não valesse a pena ele pegar e quitar esse financiamento anterior, porque ele ia trazer esses 500 mil para uma taxa muito elevada. Então, a gente não recomenda. Ah, legal. Isso é uma consultoria bem bacana, a gente não recomenda. Olha, justa. vamos deixar esperar o seu saldo devedor cair um pouquinho, para lá na frente, aí seu imóvel valoriza também, seu saldo devedor cai, seu imóvel valoriza, lá na frente, talvez daqui a 6 meses, 1 ano, a gente já tem uma outra realidade e a gente consiga um crédito para você mais vantajoso e com um troco maior para você conseguir um resultado melhor. Muito bom, muito bom. Em termos de taxas, prazo e burocracia, o que torna essa modalidade competitiva? Olha, o prazo é imbatível, né? Você não tem empréstimo, né? Lembrando, são 240? 240 meses. Você não tem empréstimo hoje, ou seja, o empréstimo, a pessoa está interessada no dinheiro, né? Não existe linha no mercado hoje que você consiga 240 meses. Algumas linhas de consignado, você chega a 94, 120 meses, mais 240 meses, eu não conheço nenhum empréstimo que chega a 240. Uma outra vantagem, a maioria dos empréstimos não permite para negativado. Esse já permite para negativado. Então, o imóvel estando todo documentado, o proponente conseguindo comprovar a renda, mesmo negativado, ele consegue ter acesso ao crédito. Ele só não vai conseguir ter acesso ao crédito se o endividamento dele for muito, muito superior ao que o imóvel possa proporcionar. Entendi. Muito bom também. Vamos lá.
Como o home equity se compara ao consignado... Não, isso aqui a gente falou agora. Não, é isso aqui. Se compara ao consignado... Vamos lá, vou voltar tudo, hein? Como o home equity se compara ao consignado, empréstimo pessoal ou crédito com garantia de veículo? Bom, o home equity, por ter uma garantia mais robusta, ela consegue ganhar praticamente em todos os sentidos. O prazo é maior, a taxa é menor, inclusive em relação ao consignado. Tem muitas operações que a gente faz exclusivamente para quitar o crédito consignado daquele aposentado, daquele servidor público, porque como ele pega numa taxa mais elevada e num prazo mais curto, o desembolso, o pagamento mensal dele está sufocando ali o orçamento mensal. Então ele usa essa linha, quita e normalmente fica até com troco para poder se aliviar financeiramente. Resolver a vida dele, né? Exatamente. Muito bacana. Para quem está em casa, como é que funciona o processo de contratação do seu serviço? É muito simples. Primeiro nós fazemos um agendamento, né, de uma reunião de forma remota, né, de maneira online. Pode ser online também? Essa reunião é online, a gente atende pessoas do Brasil todo. Então, um dos nossos consultores vai levar ali em torno de uns 15, 20 minutos, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do nível de dúvidas e quantidade de perguntas que os nossos clientes podem fazer. Nós explicamos todo o processo, né? Aquela análise de crédito, a avaliação do imóvel, a questão da avaliação jurídica. E no final, os nossos consultores encaminham uma relação de documentos, são documentos muito simples, tá? Documentação do imóvel, documentação pessoal e documentos de renda. Nós pegamos essa documentação e, com base no que foi tratado nessa reunião, nós já traçamos um perfil desse cliente, se ele está negativado ou não, para que ele quer aquele recurso, qual é a finalidade, qual o projeto que ele vai tentar resolver, quais são as dores que nós vamos resolver com o nosso produto, com o nosso home equity. Fazemos uma defesa comercial e encaminhamos essa defesa para o banco. Então, os bancos, de 5 a 10 dias, já nos encaminham respostas positivas ou negativas. E essa linha de crédito ela tem um viés muito interessante, porque cada banco parceiro analisa o crédito por um prisma diferente. Uns olham mais para o imóvel, para a garantia, outros olham mais para o cadastro, para a capacidade de pagamento do cliente, outros olham mais para a região, outros olham mais para o tipo de imóvel e tem alguns que olham mais pelo LTV. Por exemplo, é um imóvel que vale 5 milhões, mas o cliente só precisa de 200 mil. Olha a diferença, há até um excesso de garantia. Então, mesmo que o cliente esteja ali com o CPF bem machucado, pode ser uma operação aprovada por conta do LTV ser muito baixo, né? O que ele está pegando frente à garantia, o banco não. Vamos apostar que esse cliente vai pagar direitinho, porque ele não vai querer perder um imóvel de 5 milhões por causa de 200 mil reais. Só para dar um exemplo. Então, cada banco analisa por um prisma. Tanto é verdade que às vezes a gente sobe para 5, 6, às vezes até 10 bancos. Às vezes todos reprovaram, mas o 8º banco aprovou, o 9º banco aprovou. Aí você pergunta, o que esses 2 bancos viram que os outros não identificaram? Então, evita o cliente ficar de banco em banco, de porta em porta. Nós é que vamos, a cada um dos nossos bancos parceiros, tentar aprovar aquela oportunidade para o nosso cliente. E como especialista, você já vai até antes no que você acha que tem o perfil. A reunião é justamente para isso, para a gente identificar o perfil. Se é uma pessoa que está com um imóvel em determinada região e eu sei que aquele banco não atende aquela região, mas o banco X atende, eu não perco tempo subindo num banco que não atende aquela região. Se é um cliente negativado, eu sei que é um banco que não atende negativado, eu já vou bater na porta dos que atendem, sabe? Se é um terreno de rua e eu sei que banco A, B e C só atendem terrenos em condomínio, eu já vou naquele que atende terreno de rua. Então, eu não fico botando operação onde não há possibilidade de aprovação. Resumindo, você faz uma consultoria de graça. Exatamente. Você protege o cliente para dar velocidade e sanar a necessidade dele sem que ele tenha um prejuízo ou que ele sofra com alguma coisa. Ele não precisa sair da casa dele nem do escritório em momento nenhum. Inclusive para a assinatura do contrato
de empréstimo é feito de maneira remota através de um certificado digital que os próprios bancos fornecem de graça para ele, caso ele não tenha um certificado digital. E você usou a palavra aí, o cliente, você dá uma consultoria de graça. E é de graça mesmo, sabe por quê? Porque quem nos remunera são os bancos. Sim. Eu não cobro nada do nosso cliente. Todo o processo é feito sem custo. Essa linha tem 3 custos básicos, que é o custo de praticamente todos os empréstimos. IOF, que é o Imposto Federal, despesas cartorárias, porque o contrato precisa ser registrado em cartório depois, e a taxa de cadastro do banco. Então, essas 3 dívidas, elas são incorporadas ao montante a ser financiado e o cliente paga de forma diluída. Ele não paga essas despesas com recurso próprio. Elas são diluídas no tempo. O cliente não paga antecipadamente com recurso próprio essas despesas. Essas despesas todas são refinanciadas pelo próprio crédito que ele está tomando. E o imóvel continua sendo do cliente? Sim, se ele mora no imóvel, ele pode continuar morando. Se ele aluga esse imóvel, ele pode continuar alugando. Se ele quer vender esse imóvel, ele pode vender. O tipo de garantia associada ao crédito garantia de imóvel é a mesma garantia quando você vai adquirir um imóvel, por exemplo, financiado pela Caixa Econômica. É alienação fiduciária. É a mesma garantia que quando você vai comprar um carro. Você compra o carro financiado ou compra o imóvel, esse imóvel fica em garantia, aquele banco, mas você pode usar perfeitamente, aquele bem fica na sua posse e você usa como quiser. Agora, claro, amanhã ou depois, havendo algum problema de falta de pagamento, assim como no financiamento imobiliário ou no financiamento de um carro, não havendo pagamento, ou o cliente sumindo, não dando satisfação para o banco sim vai usar de meios para tentar, digamos assim, retomar e executar essa garantia. Okay? Boa. Eu ainda tem mais uma pergunta aqui boa. Como é que vocês trabalham a análise de crédito e a segurança jurídica desse tipo de operação? Você já respondeu um pouco aí, mas se você quiser acrescentar alguma coisa... Bom, eu acrescentaria o seguinte, a gente sempre busca para o cliente outras formas dele comprovar renda. Às vezes ele é um CLT, um trabalhador CLT, mas ele tem alguma atividade, por exemplo, na internet. Ele anuncia na internet, ele tem um MEI, que ele também tem um faturamento, ou recebe pagamento via Pix, ou crédito na conta. Então, a gente consegue juntar essas duas rendas, ou se a esposa dele também tem algum tipo de atividade, ainda que não seja uma atividade formalizada, mas ela recebe via banco, via crédito em conta, dá para a gente juntar todas essas rendas para melhorar e facilitar a aprovação do crédito. E se ele for empresário, na maioria dos bancos, o que faz? Pede a documentação tanto do CPF como a documentação da PJ e analisa de forma conjunta e vê a melhor forma de aprovar. Às vezes, pela renda que o empresário apresentou, não se consegue aprovar, mas juntando com o faturamento que ele comprova através dos status, faturamento da pessoa jurídica, a gente consegue e ele assina o contrato na pessoa física. O banco considera tanto a PJ como a PF para efeito de validação daquela renda. E deixa eu te perguntar outra coisa. Vale também para automóvel ou não? Sim, não. Então, nós temos outras linhas. E a gente aproveita esse momento que esse cliente entra ali no nosso funil de vendas, ele chega às vezes para a gente e fala assim, Edson, eu tenho um imóvel de 500 mil, só que eu só preciso de 20 mil. Eu falo, você vai usar um imóvel de 500 mil, vai alienar um imóvel por causa de 20 mil? Aí eu tiro pergunto, de canhão, né? Você tem um carro quitado? Eu tenho um carro de 50 mil. Então, eu consigo até 40, 45 mil para você nesse carro. E o crédito cai em 2 dias na sua conta. Nossa. É uma operação muito rápida, prazos até 60 meses, é chamado car equity, ou refinanciamento de veículo. Né? O banco, mas o carro tem que estar quitado. Então, você tendo um carro quitado, você pode dar o carro em garantia. Muito melhor do que a pessoa ir lá na financeira e financiar o próprio veículo, né? Sim, a gente faz tudo também de maneira remota, ele não precisa nem sair de casa, sabe? E com taxas a partir de 1,4% ao mês, prazos de até
60 meses. Muito bom. Por exemplo, a pessoa que fez esse processo, você fez o processo todo, ó, viu lá, está tudo certinho, seu imóvel está apto, a gente conseguiu tal valor. Em quanto tempo a pessoa consegue esse dinheiro? Vamos lá. Eu costumo dizer lá para os nossos clientes, aquela primeira conversa que a gente está tendo ali de maneira remota, né, na videochamada que a gente faz com ele, quanto mais rápido ele mandar a documentação para a gente, tem cliente que manda a documentação no mesmo dia. Tem uns que mandam no dia seguinte. Só que tem uns que demoram uma semana, 10 dias. E quanto mais tempo demorar, pior. Então, quanto antes a gente receber essa documentação, a gente já consegue subir para os bancos. Então, de 5 a 10 dias os bancos já estão respondendo. Ele já tendo uma aprovação, ele já, eu gostei dessa aprovação, gostei desse banco, eu quero assinar. Já emite o contrato e esse contrato vai de maneira também digital para o cartório. É no cartório que pode demorar um pouco mais, porque os cartórios no Brasil têm, por lei, até 30 dias para registrar um contrato de empréstimo. Só que o que a gente tem visto na realidade é um prazo de 15 dias, 20 dias, né? Então, em menos de um mês... Leva em torno de 20 a 35, 40 dias, dependendo do cartório da cidade dele. Só que nós temos alguns bancos parceiros que, se o imóvel não tem dívida, não tem interveniente quitante. Interveniente quitante é quando um outro banco já tem aquele imóvel em garantia. Então, quando o banco tem que quitar aquele saldo devedor, vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque vai depender do cartório e faz o registro. Mas quando aquele imóvel não tem dívida, nós temos alguns bancos parceiros que costumam antecipar até 75% daquele recurso já no protocolo do cartório. Assinou, no dia seguinte vai para cartório, o banco já paga até 75%. Alguns antecipam 50%, outros 75%. Então, existe essa negociação também, caso o imóvel esteja quitado. A gente consegue antecipar com alguns bancos parceiros e não precisa aguardar o registro final, ok? Ou seja, a pessoa em menos de um mês ou um mês e meio, no máximo 2 meses, vamos botar assim. Mas esse, assim, num caso extrapolando, você tem a chance de pegar um valor muito melhor, com a taxa de juros muito menor e mantendo o seu imóvel. Eu tive um caso recente, a cliente entrou conosco dia 8 de agosto. Dia 28 de agosto, o dinheiro caiu na conta dela. 20 dias. 20 dias. Mas era um imóvel sem dívida. E foi tudo muito ágil. O score de crédito era muito bom, o banco se interessou pela operação dela, ela concordou com a taxa do banco e a gente conseguiu fechar muito rápido. E no dia seguinte houve o protocolo no cartório de forma digital. Tá aí a segurança jurídica que você fala, essa operação transita pelo cartório onde o imóvel daquele cliente está registrado. Ela querendo, pode até no cartório para verificar, olha, eu estou com uma operação aí. Algumas pessoas até conhecem como gente do cartório e conseguem até uma agilização. Eu tive um caso lá em Santa Catarina. Sabe quanto tempo o cartório registrou o contrato desse cliente? Um dia. Uau. Um dia. Eu falei, cara, como é que conseguiu um dia? E assim, a operação dele com 10, 15 dias já estava o dinheiro na conta. Foi o tempo de análise de crédito, assinatura de contrato, crédito na conta. Então, assim, era uma cidade pequena, então talvez não tivesse tanta operação, tanto movimento nesse cartório, e o cartório foi bem rápido. Como é que você acha que é o papel da Home Act na educação financeira do brasileiro? Olha, realmente o brasileiro ele é carente sim, de uma educação financeira, né? Nos bancos escolares a gente não aprende isso, a gente acaba aprendendo isso e até mesmo o empreendedorismo depois que você vai para a faculdade ou você procura por conta própria. Eu acho que a nossa população é muito carente de saber os mecanismos financeiros, como você pode pegar um crédito que não seja um tiro no seu pé. Você mesmo hoje explicou aqui pra gente que você tenta proteger exatamente. O patrimônio da pessoa. Tem gente que acaba ali fazendo uma série de escolhas que não são as escolhas mais adequadas. Então você acaba, digamos assim, pagando altas taxas de juros por uma situação que era completamente... não haveria necessidade. E eu acho, por exemplo, que
tem muita gente que acaba pegando o crédito para consumo. Eu falo, poxa, por que a pessoa pega o crédito para consumo? Eu sei, né? A vida não tá fácil para ninguém, mas se a pessoa tá vendo que todos os meses ela tem que pegar um crédito consignado ou entrar no cheque especial porque o orçamento dela não está sendo suficiente, aquilo é um saco sem fundo. Se ela precisa, sei lá, de R$1.000 por todo mês, daqui a pouco ela já se endividou. É melhor ela fazer isso, ainda investir em alguma coisa. Ela precisa primeiro fazer um planejamento para verificar se realmente tirar o supérfluo ali do consumo para poder ela adequar os gastos dela ao que efetivamente ela ganha. E você percebe isso, que às vezes as pessoas têm um bom padrão de renda. Eu atendo lá clientes que ganham 50, 100 mil, 150 mil por mês. Mas gastam mais. E estão com dificuldade financeira. Então você percebe que a falta de planejamento, ela está em todos os níveis. Mesmo da pessoa que ganha pouco, com a pessoa que ganha muito. Então, eu sempre oriento o cliente, olha, agora que você está com esse recurso, e às vezes a gente até indica para alguns profissionais que são parceiros, para orientar aquela pessoa, para que ela não venha ficar lá na frente com o mesmo problema financeiro que ela está hoje. Certo? Entendi. Então, eu acho que o Home Equity ajuda muito a pessoa a trazer mais saúde para o endividamento dela. Você pode falar, então, assim, ela está quitando dívidas ruins. Como ela está agregando uma garantia robusta, ela está tendo melhores condições, a dívida dela não vai crescer tanto e dando oportunidade dela pagar e cuidar ali do seu orçamento mensal para não extrapolar. Ótimo. Você já pensou em fazer assim, alguma mentoria para esses empresários que gastam mais do que ganham? Não, eu já estou pensando numa mentoria, aliás, já está toda estruturada, mas não é no segmento de educação financeira. É justamente no segmento de profissionais que trabalham com crédito, mas que não conhecem a linha de Home Equity ou ainda não sabem como é que se trabalha com ela. Eu tenho uma mentoria para contadores, profissionais liberais, advogados, por exemplo, correspondentes bancários que trabalham com crédito consignado do INSS ou crédito consignado do servidor público, SIAP, porque ele já tem o cliente ali que fez consignado. Normalmente o servidor público tem um imóvel, muitas vezes quitado, e que ele está ali pagando um consignado, uma parcela alta, ele podendo usar o imóvel dele para justamente quitar esse consignado e ter ali um fôlego financeiro. Você tem essa expertise toda e, enfim, já está nesse mercado há muitos anos. O que você acha assim que as pessoas estão levando as pessoas a procurarem o recurso errado e acabam se enrolando no mercado? Por exemplo, a pessoa, em vez de procurar a Inspiracred, ela vai lá e entra no cartão de crédito, sabendo que isso ali vai dar problema. E tendo um imóvel, alguma coisa assim. O que você acha que está fazendo com que o brasileiro não pense na projeção do seu recurso? Eu acho que são várias coisas, mas eu destaco aqui algumas. Compra por compulsivo? Compulsiva, vai comprar. Há necessidade de você comprar esse relógio agora? O cara já tem 5 relógios. Há necessidade de você comprar esse tênis? O cara tem 10 pares de tênis. Há necessidade de você trocar esse carro agora? Né? E o comportamento o crédito é mais ou menos o comportamento da água. Ela procura o caminho mais fácil. Né? Há muitos anos atrás, o banco que eu trabalhava, eu lembro que o cliente, quando chegava ali no atendimento para pedir um empréstimo, ele tinha até vergonha de falar Bastião, eu queria um empréstimo. Né? As pessoas tinham vergonha de pedir um crédito, pedir um consignado, sabe? Porque passava ali ainda mais de cidades do interior, todo mundo ficava sabendo que aquele cara queria pegar um empréstimo. E aí o banco que eu trabalhava, ele começou a botar o empréstimo, né, o crédito, o CDC, o cliente fazia sozinho no terminal, no autoatendimento. A carteira de crédito do banco fez assim, cresceu bilhões naqueles anos seguintes. Por quê?
porque a pessoa não precisava ir ao banco, pedir para o gerente. Chegava ali, tá na mão. Ia na máquina, tava fácil e pegava aquele crédito. Então, a pessoa está querendo comprar. Mas isso acabava enrolando houve a necessidade, né? Poxa, eu quero... Viu uma vitrine... O cara não tem dinheiro. Passa no cartão, depois eu vejo. Usa o cheque especial, depois eu vejo. Só que aquilo ali, você não sente que você está gastando. Daqui a pouco você já recebe uma fatura ali de 5, 10, 15 mil reais. Aí você já não consegue pagar a fatura inteira. Então você já vai pagar o juros em cima do rotativo ali do cartão. E aquilo aumenta. Aí tem a escola das crianças, tem isso, tem aquilo. Então quando você vê, você ganhou X e está gastando X mais 50% todos os meses. E aquilo vai ficando um negócio... Uma bola de neve. Ou decisões equivocadas. A pessoa não se preparou, pegou ali uma economia, montou um negócio, fez os cálculos errados, teve mais custos do que o planejado, começou a vender o carro, botou ali, vendeu isso, botou ali, ou seja, uma falta de planejamento, e acabou não ficando ali endividado e mal endividado. O problema não é o endividamento. O endividamento ele pode ser uma alavanca. E em função do seu endividamento, você conseguir ganhar muito mais dinheiro. Outro dia teve um cliente que pegou 300 mil conosco, 60 dias ou 90 dias, ele ligou e falou assim, cara, já fiz 1 milhão com aqueles 300 mil. Falei, vai quitar o empréstimo? Não, daqui a 2 meses eu vou fazer mais 1 milhão, porque ele comprava e vendia mercadoria e aquilo estava girando e dando mais dinheiro para ele. Com uma pessoa também que pega e paga menos juros, cara, eu estava pagando 15 mil por mês só de juros. Volta a viver, né? Agora eu estou pagando uma parcelinha de 2.500. Olha só, era 15 mil só de juros, ou seja, não estava amortizando a dívida e passa a pagar R$ 2.500. Olha a diferença, né, no bolso dessa pessoa mensalmente. Então é isso que a gente quer proporcionar para os nossos clientes. A gente está fazendo aí, a gente participa de vários eventos com empresários justamente para divulgar essa linha que ainda é muito pouco conhecida. O brasileiro é muito apegado ao seu imóvel porque lutou muito para conquistar, mas a gente acha que... E o Banco Central já faz previsões que essa linha de crédito, o crédito garantia de imóvel, vai crescer mais de 20 vezes nos próximos anos e vai chegar no mesmo patamar em termos de carteira, volume de carteira, ao que representa hoje o financiamento imobiliário, que está chegando aí a perto de 600 bi, se não me falha a memória. Quais são os outros ativos que a Inspiracred trabalha? Olha, nós temos essa linha de crédito garantia de imóvel, a gente tem o crédito garantia de veículos, nós trabalhamos com crédito para construção. Eu não tenho um imóvel pronto, mas eu tenho terreno, eu tenho renda e eu quero fazer uma casa maravilhosa. Olha, a gente consegue financiar até 50% do valor final dessa casa em crédito. Então, se é uma casa que vai valer 2 milhões, eu consigo dar 1 milhão para esse cliente, para ele... respirar. Para ele, não, e ele constrói o sonho da casa própria. Sai do aluguel. Exatamente. Acabou. Sim. E num prazo até 240 meses. Muito bom, muito bom. E tem mais uma linha, que é a linha para condomínios, que é um segmento pouco assistido pelos bancos, por serem empresas sem fins lucrativos. Então, poxa, você vê diversos condomínios aqui na cidade que está precisando de uma pintura, está precisando botar talvez uma portaria remota para reduzir ali um pouco o custo com o funcionário, quer fazer um projeto de energia solar. Então, todos esses projetos que eu falei, nós conseguimos financiar 100% desses projetos em até 90 meses com uma taxa fixa de 2%, sem que haja necessidade de nenhuma garantia real, nem garantias pessoais. Nenhum síndico fica ali com o nome negativado se tiver algum problema depois de falta de pagamento. Muito bom. O crédito é tomado no CNPJ do condomínio, sem a necessidade de nenhum tipo de aval. E a gente consegue vários prazos até 90 meses. E olha, o ticket médio dessa linha é em torno de 1.2 milhões. Você pega um condomínio aí com vários blocos e é precisando pintar, por ser prédio alto, precisa de ter todo um investimento, um aparato de segurança. Fica ali um custo de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não é baratinho. E o condomínio, às vezes, não tem caixa. Isso vai gerar uma cota extra muito grande.
ali para os condôminos. Então, pegando o crédito, você faz com que a cota extra fique muito mais palatável para aquele grupo ali de condôminos daquele prédio. Muito bom. Eu tenho um primo que ele é síndico de um prédio, o Serginho Murilo. Um abraço para você, Serginho, e vou passar para ele. Com certeza ele vai querer te consultar, porque realmente serve para retrofit, para reformas em geral, e até para... Eu estou fazendo um contrato essa semana, um condomínio que está botando portaria remota, mas estava sem dinheiro para pagar a rescisão dos funcionários. Então, a gente conseguiu um crédito para esse condomínio poder pagar a rescisão. Está precisando resolver isso, ó. Muito bom. Vamos recapitular os serviços que você presta? Vamos lá. Crédito para imóvel. Nós trabalhamos com o financiamento tradicional. A pessoa que quer adquirir uma casa, um apartamento, nós conseguimos financiar em vários bancos particulares, e inclusive na Caixa Econômica também. E aí são as regras normais do sistema financeiro da habitação. Nós conseguimos também financiamento imobiliário para aquisição fora das regras, para imóveis de valores mais elevados, porque o sistema financeiro da habitação vai até 1,5 milhão, se não me falha a memória. Então, se o cara quiser financiar um imóvel de 2 milhões, a gente consegue fazer também. Nós trabalhamos com crédito garantia de imóvel, crédito garantia de veículo, financiamento a projetos para condomínios residenciais e comerciais e o crédito para... automóveis. Já falamos de automóveis. Caminhões. Assim, barco, lancha. Nós conseguimos também com alguns bancos parceiros o crédito com garantia de aeronaves e embarcações. Área rural. A área rural a gente consegue também com alguns bancos parceiros, só que tem que ter um pouco mais de detalhe e a área tem que ser produtiva, não pode ser terra nua. Boa. Alguns bancos exigem um faturamento mínimo daquele produto rural e outros exigem que a terra tenha no mínimo 36 hectares ali de terra produtiva. Então, a aeronave? Então, a aeronave dá para cotar também, então é uma operação que a gente mais faz específica, mais específica, então a gente analisa caso a caso. Olha só, se você quer pegar um dinheiro e resolver a sua vida ou investir em alguma coisa, ele é o especialista, entendeu? Você vai entrar em contato com a Inspira Crédito. Qual o número do seu contato? Nós temos aqui alguns telefones, mas o principal nosso é o 21 97734 0731. E o site? O site é inspiracred.com.br e o nosso Instagram é @inspiracred. Muito bom. A gente vai ficando por aqui. Obrigado. E hoje eu tomei uma aula de créditos e da novidade que tem a Inspiracred. E você que está precisando de dinheiro, está se apertando com cartão de crédito, ó, ele é o cara que vai resolver, tá bom? Grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.